Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Vânia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Vânia! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia, focado aí com os assuntos chaves do Enem. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar com interação gênica 1. Continuamos aí ao estudo da genética. Bom, nessa aula de hoje, então, nós não vamos iniciar com aquela clássica questão do Enem, tá? Porque ela vai ser uma matéria pré-requisito aí para você compreender essas diversas interações que vão acontecer com os genes e que podem vir ou não se cair em uma prova. Tranquilo? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, nós vamos compreender que certas características são determinadas pela ação conjunta de alelos de diferentes genes. Então, para a gente iniciar, vamos retomar aí a questão da segunda lei de Mendel, que é super importante. Então, vamos lá. Segunda lei de Mendel, então, eu sei, nós vimos isso, nós relembramos, na verdade, na aula passada, onde nós vimos que vai ser analisado duas ou mais características ao mesmo tempo. Diferente aí da primeira lei de Mendel, que trata apenas de uma característica. Clássico exemplo, caso lá das ervilhas de Mendel. A primeira lei, ela analisou ou a textura, ou a cor, né, da semente, ou a cor da flor. Então foram analisados várias características ao mesmo tempo, só que separadamente. Agora analiso a cor da flor, agora vou analisar como que comporta esse padrão aí na textura da semente e assim. Na segunda lei de Mendel, nós vimos que vai ser abordado duas características simultâneas. Poderia ter estudado aí, por exemplo, a cor da flor e a textura da semente. A cor da semente com o porte da planta. Então, são características aí simultâneas que nós vamos analisar ao mesmo tempo. E percebemos que essas características, elas não vão ser dependentes, ou seja, não dependem uma da outra. Um gene não vai interferir em outro. Então, vamos lá retomar aqui a segunda lei de Mendel. Como que vai ficar isso? Então, ó, tenho aqui dois indivíduos, um cruzamento duplo heterozigoto. O que vai ser esse duplo heterozigoto? Duplo, 2. Heterozigotos, então nós sabemos. Então aqui, olha, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos fazer esse cruzamento aqui rapidinho para a gente entender aqui como que vai ficar. Olha que interessante. Então tem lá, olha. Opa, vamos fazer uma canetinha mais grossa aqui. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Separando os gametas, nós já sabemos. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas vai ser assim, Vinícius? Não. Como que pode ser? Então, olha só, de gameta eu posso ter Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Lembram lá da separação dos gametas? Agora a gente vai fazer o quadro de Pinet. Como que vai ficar? Eu gosto de fazer muito pelo quadro. E também, igual eu falei na aula, eu gosto de fazer separadamente. Como que vai ficar isso? Então, aqui, ó, vamos fazer separado aqui para a gente compreender. Vou pegar aqui, então, desse jeito. Vamos colocar aqui Azão, Azinho, com Azão, Azinho, aqui Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. Agora ficou do jeito que a gente já tem mais costume de fazer. Então, como que vai ficar aqui? Ó, só para relembrar, coloco aqui, então, os gametas, aqui, ó, Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Então, eu vou ter Azão, Azão,
Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Uma proporção de 1 para 2 para 1. E aqui a mesma coisa. Bzão, Bzinho. Então, ó, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Mesma coisa. Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. 1 para 2 para 1. Minha proporção. E agora a gente faz os cruzamentos. Se eu quero Azão, Azão, Bzão, Bzão, 1/4 vezes 1/4 vai dar 2/4. Ó, desculpa, 2/16. Azão, 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 Bzão, 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 Bzinho, 1/4 vezes 2/4, vou ter aqui então 3/16. E com isso, vou ter aqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Como assim, Vinícius? 9, azão, traço. Por que azão, traço? Porque essa característica ela vai ser dominante. Se ela é dominante, tanto faz se ela é azão, azão ou azão, azinho. Então, nós representamos por azão, traço. Essa daqui é a minha proporção fenotípica. Bzão, traço. Por que Bzão, traço? A mesma coisa. Então, vai ficar 9 para 3 para 3 para 1. E com isso, nós sabemos que vários genes, em cromossomos diferentes ou não, somam seus efeitos na determinação de uma mesma característica fenotípica. Nesse caso, então, nós dizemos que há uma interação gênica. Quando nós falamos em interação gênica, nós estamos falando em genes interagindo, ou seja, em genes que vão se manifestar em uma mesma característica, tá? Eles vão se interagir. Como assim, Vinícius? Olha só para a gente não confundir. A segunda lei de Mendel, ela traz para a gente que azão, azinho, por exemplo, é determinado pela característica X, Bzão, Bzinho vai ser determinado a característica Y. Uma não vai depender da outra. Quando nós estamos falando em interação gênica, eu estou falando que tanto o azão, azinho quanto o Bzão, Bzinho vão ser responsáveis em determinar a mesma característica. Então, eles são responsáveis pela característica X. Nesse caso aqui, eu falo que há uma interação gênica. E essa interação gênica, ela pode ser uma interação gênica, que nós chamamos de interação gênica, de genes complementares, ou interação gênica não epistásica, ou uma interação gênica epistásica, que nós vamos ver esse segundo tipo aí na nossa próxima aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar então da interação gênica não epistásica, ou seja, de genes complementares. Como que vai ficar então? Nós sabemos que a interação gênica ela vai acontecer entre genes não alelos, tá? E esses genes eles podem estar no mesmo cromossomo ou em cromossomos homólogos diferentes, tá? Mas lembrando que eles são de genes o quê? Não alelos, tá? E vai determinar aí uma nova característica. Olha o clássico exemplo aqui sobre a questão da pigmentação aí da nossa pele. Nós sabemos que o gene A, por exemplo, um determinado gene, ele vai ser responsável, então, em produzir essa primeira enzima, que vai, então, produzir a tirosina, sintetizar a tirosina. A tirosina, então, vai sintetizar a dopa e, juntamente, lá no gene B, vai fazer, então, com que essa enzima 2 possa participar na transformação da dopa para sintetizar, então, a melanina. Ó, Vinícius, engraçado, precisei aqui de 2 genes, tanto do gene A quanto do gene B. Nesse caso aqui, então, eu posso falar que é uma interação gênica. Por quê?
Esses dois genes foram responsáveis aqui, então, para a produção da melanina. A gente sabe que esse é o tipo mais comum que existe, porque em determinados casos, por exemplo, vamos pegar aqui da cor dos olhos da mosca, de uma mosca, tá? É responsável para determinar aquela cor do olho, mais aí de 100 genes aí interagindo. Olha que engraçado. Mais de 100 genes interagindo para determinar a cor do olho de uma mosca. Então, a gente vai ver isso agora. Então, olha a forma das abóboras, como que é engraçado. Nós temos aqui 3 tipos de formas de abóboras: discoide, esférica e alongada, tá? Nós sabemos que a forma esférica, ela é dada por azão, azão, bezão, bezinho, tá? Ou seja, tanto o gene, vamos pegar aqui, tanto o alelo azão quanto o alelo bezão vai ser responsável, então, em determinar a forma esférica nas abóboras, tá? Por isso que eu coloquei aqui que vai ser o quê? Azão e o bezão. Quando eu tenho aqui a forma discoide, por exemplo, ela vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. Olha que engraçado. Se eu tenho aqui, então, a partir do momento que eu tive a combinação desses genes, e esse indivíduo heterozigoto, ele vai manifestar uma nova característica. Nesse caso aqui vai ser o quê? A forma discoide das abóboras. Então, eu posso colocar que a forma discoide das abóboras vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. E quando eu vou fazer esse cruzamento de novo, eu vou ter forma esférica, forma discoide e forma alongada, que foi uma forma totalmente recessiva. Quando isso vai acontecer, olha, reparem que, ó, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Nesse caso aqui, então, quando eu tenho uma forma totalmente recessiva, uma nova forma que foi alongada. Então, eu posso concluir que, para eu ter a forma alongada, eu preciso dos 2 genes recessivos. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Para eu ter a minha forma esférica, eu posso ter ou azão, azão, ou o bezão, bezão, tá? Nesse caso aqui, eles têm que estar em genes eles têm que estar separados. Não necessariamente eu preciso do azão e do bezão no mesmo manifestando juntos. Por quê? Quando isso acontece, eu tenho uma nova forma, que vai ser a forma discoide. Então eu posso representar que a minha forma esférica, ela vai ser azão traço, bezinho, bezinho, eu tenho um alelo dominante, ou azinho, azinho, bezão traço, outro alelo dominante, tá? E a minha forma discoide, azão, traço, bezão, traço. Porque, independente, se os dois estão no mesmo, manifestando juntos, a minha forma, então, ela se transforma em forma discoide. Nesse caso, então, eu tenho uma proporção aqui de 9 para 3, para 3, para 1. Isso vai acontecer muito também em casos, por exemplo, de questão da crista das galinhas, que eu posso ter em noz, ervilha, tá? Que vai ser muito, ou simples, isso vai ser muito comum quando a gente vai observar em galináceos. Eu não trouxe essa questão para a nossa aula de hoje, a questão da crista das galinhas, que é muito comum. E você vai encontrar aí, por exemplo, em qualquer livro didático. E é o exemplo mais usual. Mas que quando nós trazemos aqui novos exemplos, é bem interessante para a gente parar e perceber como que vai ser essa manifestação. Então, para a gente treinar, vamos ver aqui como que vai. Então, nós sabemos que a proporção genotípica, tá? Ela obedeceu às proporções mendelianas, de 9 para 3, para 3, para 1. Porém, a proporção fenotípica
não obedeceu às proporções mendelianas, de 9 para 6 para 1, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar a questão dos galináceos, a gente vê que vai dar uma proporção genotípica e fenotípica de 9 para 3 para 1, tá? Como que vai ficar isso aqui então? Olha só, na cobra do milharal, os alelos azão e azinho e bezão e bezinho regulam a coloração da pele. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante azão, enquanto o alelo recessivo azinho não produz esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante bezão, enquanto o alelo bezinho não produz esse pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranjas produzem apenas pigmento laranja. Existem ainda cobras albinas, que não produzem os dois pigmentos. As figuras apresentam os 4 fenótipos possíveis de coloração da pele. Então, nesse caso, é bom a gente anotar os dados que a questão traz para a gente na hora da resolução. Então, vamos lá. Falo da coloração. Pigmento preto, determinado pelo alelo dominante azão, e o pigmento laranja pelo alelo bezão. Então, eu sei que azão, pigmento preto, azinho não produz pigmento, bezão, pigmento laranja e bezinho não produz. E ainda eu sei que as cobras, tanto preta quanto laranja, elas só produzem esse tipo de pigmento e as albinas não produzem. Aí eu tenho aqui a figura com 4 fenótipos. A selvagem, que eu tenho coloração tanto preta quanto laranja, a pigmentação preta, laranja e albina. Então eu tenho 4 tipos aí. Olha o caso de interação gênica. Na cara dá pra gente ver. Assinale a alternativa na qual os genótipos apresentam respectivamente uma cobra selvagem e uma albina. Nesse caso, olha que engraçado, nem precisa da gente voltar lá. A albina, eu sei que a minha cobra albina, ela não produz pigmento. No caso, então, ela vai ter que ser recessiva. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Nesse caso, então, nós já vamos eliminar aqui, ó, essas 3 alternativas. Por quê? Tem o azão, azão e tem o bezão. Então, ótimo. E a cobra selvagem? Eu sei que a cobra preta só produz pigmento preto. Então, ela tem que ser o quê? Azão. Ou azão, azão, ou azão e azinho. E a cobra laranja, só pigmento laranja. Bezão, bezão ou bezão, bezinho. Para ser selvagem, ela tem que ser duplo heterozigoto. Então, ó, pigmento preto produzido, pigmento laranja produzindo. E aqui albino. Alternativa correta, letra A. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham acompanhado. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente que eu respondo ao vivo. Até mais!